Você sabe o que é um ETF? Como que funciona esse tipo de ativo? Se vale a pena ou não investir em ETF? Se você tem essas dúvidas, ou até mesmo já conhece esse ativo, mas não sabe os detalhes direito, como que funciona a tributação, se vale a pena investir em ETF aqui no Brasil ou no exterior, esse vídeo é para você. Eu tenho certeza que pelo menos uns 90% das suas dúvidas eu vou tirar nesse vídeo. E se você tiver alguma dúvida a mais, é só deixar aqui nos comentários. Então vamos ver aqui como que funciona as ETFs. Espero que você compreenda. Talvez você possa vir a investir ou não nesse ativo. Então, respondendo já a pergunta aqui, o que são ETFs? ETFs são fundos de investimento, igual um fundo imobiliário ou um fundo que você compra da XP, da Genial. É um fundo de investimento, só que diferente de vários fundos que você encontra no mercado, ele é um fundo de gestão passiva. O que isso significa? Que o gestor do fundo, e até aqui ó, a gente tem a carinha do gestor, peguei até um japonês. Eu tenho nome e não vem me chamar de chapa! Aí o gestor desse fundo vai ter um índice de referência, como o Ibovespa, S&P 500, Small Caps, Nasdaq, ou até mesmo commodity. Tem ETF de tudo, principalmente no mercado americano. Eu já vou mostrar para você o tamanho do mercado americano em relação ao tamanho do mercado brasileiro, para você entender a diferença e ver como o nosso mercado é tão pequeno ainda, está só engateando. Mas e por que, em relação ao índice Bovespa? Porque eu, Anderson, não invisto, e nem aqui na nossa consultoria, nenhum cliente tem ETF que replica o índice Ibovespa. Eu já vou mostrar aqui para você. Primeiro, em relação à tributação, imposto. Quando você vende um ETF, você paga um imposto de 15% sobre o lucro. Então, se você comprou o ETF a R$50 e vendeu ela a R$60, você teve um lucro de 10. Você pega esse lucro, multiplica pela quantidade de cotas que você comprou. Vamos dar um exemplo aqui, você comprou 10, então você teve um lucro de R$100, você vai pagar R$15 de imposto. Nas ações, não. Isso aqui é lógico, estou falando de uma forma bem pequena. Se você vai pegar a quantidade que você comprar, dá um imposto muito maior, e por isso que vale a pena você fugir desse imposto. Nas ações já é diferente. Você tem isenção, dá para fazer um jogo ali e você não pagar imposto, porque até R$20.000 você é isento de imposto de renda nas ações por mês. Dá para você vender uma quantidade no mês, outra quantidade em outro mês, se você precisar sair de uma ação ou outra. Tem isso também, porque às vezes você faz a estratégia de buy and hold, você não vai ficar saindo das ações assim. Mas na ETF não, você paga o imposto de 15% se você tiver lucro. Nas ações tem essa questão que você consegue fugir do imposto de forma legal. Até R$20.000 você não paga imposto, mesmo que você tenha lucro. E também em relação aos dividendos, que são isentos. Então você vai ganhar dividendos, então você pode pegar esse dividendo, usar, ou até mesmo reinvestir comprando outras ações ou outros investimentos. A rentabilidade do Ibovespa no longo prazo não foi uma boa rentabilidade, não é uma boa rentabilidade. Quando você pega boas estratégias que tem no mercado, todas vão bater o índice Ibovespa, então eu não vou seguir uma ETF que replica o índice Ibovespa. Então, já por isso também. A questão da alocação estratégica que a gente tem, por quê? No Ibovespa, deixa eu até colocar aqui mais para o lado, a diversificação não é bem uma diversificação. Tem uma certa concentração no setor de commodities e no setor financeiro. 1/3 no setor de commodities e outro terço no financeiro. Aí outra parte vai para outros, varejo e vários outros setores que tem. Então, a concentração muito grande nesses dois setores. Aí é legal você montar uma estratégia para você não ter toda essa concentração e você correr menos risco. E por isso também que eu não invisto num ETF dessa. Essa é uma das carteiras da nossa consultoria. Note que esse cliente teve uma rentabilidade muito mais alta do que o Ibovespa e até mesmo do que o CDI. E hoje o CDI, que basicamente é a Selic, ele está alto, está alto. A taxa de juros nossa está muito alta. E mesmo assim a carteira teve uma rentabilidade muito maior por causa da alocação estratégica. Porque a gente investe não só no Brasil, como também no exterior. E por isso que eu não invisto na ETF aqui do Brasil, sendo que eu posso comprar as ações mais baratas ou, para quem segue estratégia de buy and hold, comprar boas empresas em momentos também que elas estão baratas. E agora você vai ver a diferença de tamanho de mercado para o Brasil e para o mercado lá dos Estados Unidos, que eu peguei como referência aqui. No Brasil temos 94 ETFs, então hoje você tem 94 ETFs
Talvez no dia que você esteja vendo esse vídeo, pode ter 95, tenha aumentado alguma, 100, não sei. Mas aqui no dia que eu gravo, 94 ETFs. Exemplos de algumas ETFs aqui. NASD11, IVVB11, BOVA11 e SMAL11. SMAL11 replica o índice de Small Cap, BOVA11 replica o Ibovespa, IVVB11 replica o S&P 500, que é as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Então você consegue dolarizar o seu patrimônio investindo aqui no Brasil, através de um ETF no Brasil, que vai replicar o índice lá fora. NASD11, que também replica o Nasdaq, é um índice lá do mercado americano. Você tem a gestora que gerencia esses índices, como por exemplo IVVB11, BOVA11 e SMAL11, é a BlackRock, a maior gestora do mundo, e NASD11 é a XP Asset. Agora vamos para o mercado de ETFs nos Estados Unidos. Olha a discrepância e a diferença. São mais de 3.000 ETFs nos Estados Unidos. Então você tem ETF de todo tipo lá. Isso é bem legal, um mercado bem consolidado. Alguns exemplos aqui de ETF. VT, Avul, que também replica o índice S&P 500, e a gestora Vanguarda. Aqui eu puxei até para o gestor Japinha lá no passado. Então, voltando, o gestor, o que ele vai fazer? Ele vai no mercado comprar os ativos replicando o índice de referência, quando é um gestor de um ETF, que é de gestão passiva. Se é um gestor de um fundo de investimento de gestão ativa, diferente do ETF, ele vai escolher a dedo e seguir a estratégia dele. E por isso, recapitulando, que um ETF tem uma taxa de administração bem baixa. Vamos ver aqui, deixa eu entrar até aqui no Google para mostrar para você. Então vamos ver aqui quanto que está, só para você ter uma ideia, quanto está a taxa de administração do IVVB11. Aqui, ó, 0,23% ao ano. Agora, quando você pega um fundo de investimento de gestão ativa, a taxa de administração, em alguns casos, passa até de 1%. Então, é muito mais alto. Então, voltando aqui para o programinha, se você optar por investir no ETF e tiver lucro, você vai precisar gerar uma DARF para pagar esse imposto de 15%. E aí, você vai gerar a DARF. Vou deixar até o vídeo aqui nos cards para você assistir depois, como que você gera uma DARF. Se você não sabe como faz isso, é bem simples. Se não souber, tá o vídeo aí também. Mas tem um porém aqui. Se você investiu uma quantia baixa e o seu imposto devido para pagar e gerar essa DARF for abaixo de R$10, você não vai conseguir gerar essa DARF e pagar. Ou você pode fazer de duas formas. Pagar R$10, arredondar, então deu 7,50. Você arredonda para 10 e paga, que não vai mudar nada na sua vida. Ou você pode pegar, deu 7,50, numa próxima DARF que você for gerar, dessa mesma ETF ou de outra ETF, você pega e faz o acumulativo, 7,50 mais o outro imposto que você tem que pagar, e aí você gera essa DARF e paga. Eu acho melhor você pegar e já arredondar para 10, para não esquecer e depois ter problema com a Receita Federal, que não vale a pena você cair na malha fina. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para você de ETF. E é legal aqui, ó, que você guarde os recibos dessas DARFs que você pagar, porque se um dia a Receita pedir, você vai ter em mãos. Espero ter tirado sua dúvida. Como que funciona o ETF, para que serve esse tipo de ativo, se vale a pena para você ou não. E essa conclusão vai ser de você mesmo, você vai tirar suas dúvidas. Eu te mostrei como funciona cada um desses ativos, tanto aqui no Brasil como no exterior. O imposto que você vai pagar num ETF, aí você tem que colocar na balança, ver se faz sentido, ou você fazer uma gestão mais ativa você mesmo, ir lá comprar as ações, vou comprar essa ação porque está barato, ou aquela outra ação, ou até mesmo, se você já tem um patrimônio maior, pode também contratar uma consultoria como a nossa que a gente tem aqui. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, se você tem interesse, para a gente marcar uma reunião. Mas é isso, pelo menos uns 80, 90% hoje você entende do que é um ETF. Porque aqui também a gente ia ficar enchendo linguiça falando mais outras coisas, sendo que ETF é isso, não é muito difícil. Só se a gente fosse entrar no detalhe de um ETF específico, isso aí, eu vou gravar outros vídeos falando de um ETF como a Avul, ou a IVVB11, e aí vai ser algo mais específico, e a gente vai entrar mais adentro para você compreender como que funciona a composição daquela ETF, e aí você vê se faz sentido você investir ou não. Muito obrigado por ter ficado no vídeo até o final, futura e futuro investidor, e nos vemos num próximo vídeo.